a gravação. Ok. Então, pessoal, só voltando aqui, essa parte, né, a importância clínica do estudo da artrologia, né, principalmente em decorrência dos processos patológicos, do próprio processo natural do envelhecimento, que vai afetar, de alguma forma, a estrutura e função da articulação. O que isso vai impactar em qualidade de vida? Atividade de vida diária, comer, falar, deglutir, atividade no trabalho, ou se a pessoa é um cantor, por exemplo, um cantor de ópera, ele vai precisar, por exemplo, de uma boa função da articulação temporomandibular. Então, é importante o estudo da artrologia para entender o que é normal numa articulação e o que é patológico, o que vai alterar na articulação quando eu tiver a questão de uma patologia, né? Tipo de articulações. Então, aqui a gente tem uns nominhos bem interessantes, tá? Então, assim, vou dar tempo para vocês estarem memorizando esses nomes, tem uma atividade para vocês fazerem, para ajudar a fixar. Então, o D'Angelo e Fatini, ele traz uma classificação bem simples mesmo, ele vai classificar a articulação em fibrosa e cartilaginosa. O grupo das fibrosas, ele chama de suturas e sindesmoses, e eu vou falar de cada uma delas detalhadamente. Então, as suturas e as sindesmoses, elas têm praticamente quase nenhum movimento acontecendo. Elas vão servir simplesmente para conectar um osso no outro mesmo. As cartilaginosas têm a sincondrose e têm as sínfises, como, por exemplo, a sínfise púbica, que a gente tem lá no osso do quadril. Elas servem para ajudar nessa dispersão de força e no amortecimento de impacto. Então, elas não têm muito movimento também, mas têm um pouco mais do que as fibrosas. E as sinoviais, ou também chamadas de diartrose, são as articulações mais móveis que a gente tem no corpo humano. E elas têm, por serem as mais móveis, e elas estarem bem presentes no esqueleto apendicular, tem várias características, várias classificações que a gente vai ver detalhadamente também. Tem outros autores que vão tentar simplificar essa divisão. Então, eles vão criar dois grupos separados, as sinartroses e as diartroses. O que se pensa nesse tipo de classificação? Bom, a diartrose tem muito movimento e a sinartrose tem praticamente nenhum ou pouco. Essa é, resumindo, a classificação. A sinartrose, então, vai envolver todas as fibrosas, as cartilaginosas, e aí as cartilaginosas se subdividem. Olha que nome bonito, ó, quem estiver precisando de nome para filhos. De novo, sinostoses, sincondroses e sindesmoses, que a gente vai ver detalhadamente. Vamos começar com a fibrosa, né? A articulação fibrosa, ela tem basicamente a função de juntar os ossos. Ela tem pouquíssimo movimento por causa do tipo de tecido que compõe ela. Então, ela é uma camada fina de periósteo fibroso entre dois ossos, como, por exemplo, as suturas do crânio, né? Então, tem 3 tipos de articulação fibrosa, segundo o D'Angelo e Fatini. Sinartrose ou sutura, que a gente sempre vai lembrar do crânio. Lembra, sinartrose, sutura, crânio, para vocês memorizarem. A sindesmose, que geralmente a gente tem entre rádio e una, entre tíbia e fíbula, elas vão ajudar um pouquinho naquele movimento de pronação, supinação, inversão e eversão, só que não tem muito movimento, o movimento maior não acontece ali. A gonfose, que está no alvéolo dentário, que a gente já vai ver as imagens. Aqui, sinartrose ou sutura, né? Então, ela é essa camadinha, deixa eu pegar aqui o meu laser point, tô muito chique, vocês estão vendo tanto que eu tô chique? Aqui. Então, aqui a gente tem, né, as suturas do crânio. Então, é uma fina camada de periósteo fibrosa, que tem entre os dois ossos. Não há, essencialmente, movimento entre os ossos, tá? Essa é uma grande diferença. O objetivo é fornecer a forma e a força. Então, realmente, a gente não tem movimento significativo aqui. Sindesmose. Então, quando a gente pensa aqui entre... Aqui a gente tem o maléolo, ó, maléolo medial, maléolo lateral. Então, a gente tem aqui tíbia distal, fíbula distal. Então, a gente tem a sindesmose, que é um tecido fibroso. Então, tem muito tecido fibroso, como ligamento, membrana interóssea, que vai manter esses ossos unidos. Outro exemplo de sindesmose, entre o rádio e o osso da una. Então, pode ocorrer um pequeno movimento de torção ou alongamento. Então, pensa quando a gente faz supinação,
pronação, supinação, pronação. Eu tenho um pequeno movimento de torção acontecendo ali dentro. Aqui um exemplo, né, na peça. Aqui outro exemplo de sindesmose. A gonfose. A gonfose, ela também entra aqui. Opa, foi demais. Ela também entra na classificação de articulação fibrosa. Qual que é a característica? Recapitulando, a articulação fibrosa tem pouco ou quase nenhum movimento, devido à constituição do tecido que a compõe. A gonfose, então, ela vai ocorrer entre a raiz de um dente e o alvéolo dental, no arco alveolar, tanto na maxila quanto na mandíbula. O que a gente percebe aqui, ó? Então, a gente tem o contato, a distância entre massa óssea, ela é grande, ó. Então, a gente tem aqui na gonfose, a massa dentária, a distância é grande, essa é uma das diferenças. Também não tem, é uma articulação que serve para dar suporte também para essa região. Articulação cartilagínea, cartilaginosa. Imagina vocês como um esquema de pirâmide, né? Vamos supor que a base da pirâmide até o topo. No topo, a gente tem a articulação sinovial ou a de artrose. Pensa lá no topo, é a top 10, ela que tem maior movimento de todos. Embaixo da de artrose ou da sinovial, tem a cartilagínea. A cartilagínea, ela permite um pouco mais de movimento, ela ajuda a dissipar mais força, e depois eu tenho as fibrosas, que está na base da pirâmide, que quase não tem movimento nenhum. Então, a cartilagínea, ela tem cartilagem ali entre dois ossos, ela torna o movimento possível, algum grau de movimento, como flexão ou torção, e alguma compressão. Ao mesmo tempo, essas articulações são muito estáveis. Quais são os exemplos dela? Externo-costal, então, entre aqui o osso do externo e as costelas, a gente tem essas articulações cartilagíneas, e tem o entre as vértebras, né, que são os discos intervertebrais. Então, eles vão permitir pouco movimento, mas permite mais do que a fibrosa. Aqui, a gente tem o exemplo, né, da articulação externo-costal, aqui está o osso do externo, as costelas, a gente tem aqui esse exemplo de articulação cartilagínea. Aqui, entre as vértebras, né, a gente tem os discos, e coluna é uma estrutura bem delicada quando a gente pensa em articulação. Cada região específica, cervical, torácica, tem articulações diferentes. Aqui, a coluna vista de frente, né, o disco intervertebral. E aí, a gente chegando lá no topo da nossa pirâmide, a articulação sinovial ou a de artrose. Então, as principais articulações de esqueleto apendicular, elas são sinovial ou de artrose, tá? Então, não há uma união direta entre as extremidades do osso. O osso não vai tocar diretamente um no outro. Tem uma cavidade articular cheia de sinóvio ou líquido sinovial e envolta por uma cápsula semelhante a uma bainha que possibilita movimentos livres, tá? Então, eu vou detalhar cada item da sinovial. Para nós, ela é uma das mais importantes. Pense comigo o seguinte, quanto mais móvel é uma articulação, mais suscetível a lesões ela está. Eu tenho mais movimento, eu consigo fazer movimentos mais amplos, com amplitude grande, quando eu penso em graus, mais rápidos, então eu estou mais sujeita a lesões. Então, aqui eu tenho alguns exemplos principais de articulações sinoviais. A articulação do joelho, ou fêmuro-tibial, a articulação do ombro, aqui eu estou falando de uma específica, a gleno-humeral, mas eu tenho 5 articulações no ombro, 2 delas são fisiológicas, depois eu vou falar um pouquinho disso. E aqui eu tenho a articulação do quadril, que é a coxo-femoral, que é a cabeça do húmero com o acetábulo. E a articulação sinovial, ela tem um monte de características que são diferentes da cartilaginosa e da fibrosa, que são bem simples. Lembra lá como que é simples a sutura do crânio, como que é simples uma sindesmose, até mesmo o disco intervertebral, as articulações entre o externo e as costelas, elas são simples. A sinovial é um pouquinho mais complexa, e a gente tem bastante processo inflamatório, osteoartrose de joelho vai ser o nosso tema do nosso caso clínico, então é bom a gente entender bastante sobre essa função aqui da articulação sinovial. Então, a articulação sinovial, geralmente, a gente vê o exemplo dela entre os ossos longos, né, então aqui a gente tem a epífise
de um osso, a epífise de um osso, aqui a gente parece a tíbia pelo formato, e aqui o fêmur, né? Então, a gente vai ter uma cápsula articular, dentro dessa cápsula vai ter um líquido, que a gente chama de líquido sinovial, e esse líquido, aqui a gente tem a cartilagem articular, que já vou mostrar o desenho anatômico para vocês. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui? Não tem um contato direto de um osso com outro osso. Essa cartilagem articular que vai ficar aqui, aquela parte bem brilhosa que a gente vê quando a gente come o osso da galinha, por exemplo, ela não é vascularizada. Como que ela é nutrida, então, professora? Pelo líquido que passa aqui no meio, o líquido sinovial. Então, eu vou ter aqui uma cápsula. Toda articulação sinovial tem cápsula? Tem. Toda articulação sinovial tem membrana sinovial? Tem essa membrana que é aqui de dentro. Tem. A membrana sinovial, sim, é vascularizada. Toda articulação sinovial vai ter vai ter ligamentos que ajudem a estabilizar ela? Sim, tá? Então, a gente tem cartilagem articular, ligamento, cápsula articular, que é só isso, professor. Então, toda sinovial tem todas essas coisas. Tem, mas tem outras coisas a mais, dependendo da região. Se é uma região que recebe mais força de impacto, por exemplo, como joelho, como aqui a ATM, né, tem gente que uma mordida, ou quando vai mastigar um alimento duro, né, tem um discozinho aqui na articulação temporomandibular, que é um complemento da sinovial. E tem outro tipo de classificação que a gente vai precisar relembrar o nosso conteúdo de plano e eixo. Tá, como assim? Todo mundo lembra lá do plano frontal, eixo. Qual que é o eixo? Plano frontal, eu tenho um corte que vai dividir a cabeça, por exemplo, em lado, parte anterior e parte posterior, não é isso? Plano frontal, parte anterior, parte posterior. O eixo é antero-posterior, não é isso? Então, no plano frontal, eixo antero-posterior, eu tenho movimento de abdução. Plano frontal, eixo antero-posterior, movimento de abdução e adução. Plano sagital, dividir o corpo em lado direito e lado esquerdo. Então, eu tenho o eixo lateral, que vai permitir que eu faça movimento de flexão e movimento de extensão. Ok? Plano transverso, separei em parte superior, parte inferior, o eixo crânio, caudal, vou fazer movimento de rotação. Quando eu penso aqui nessa classificação das articulações sinoviais, classificação, Ednei, você pode, por favor, desabilitar o seu microfone? Obrigada, tá? Gente, qualquer momento que vocês tiverem dúvida, é só desabilitar o microfone ou perguntar no chat, tá? Vamos aqui, então, para a classificação funcional. Então, a classificação funcional, o que ela me diz? Até quantos planos e eixos aquela articulação vai conseguir fazer movimento? A articulação, como assim? A articulação monoaxial, ela permite movimento só em um plano e só em um eixo. Vamos supor, por exemplo, é um tipo de articulação que só faz flexão e extensão, não faz abdução, não faz adução, não vai fazer rotação, por causa do formato mecânico, por causa da morfologia dela, e eu vou explicar depois como que é isso. A articulação biaxial, o nome já diz, vai fazer movimento só em dois planos e dois eixos, por exemplo. É uma articulação que só faz flexão e extensão, e abdução e adução, e não faz rotação. A gente lembra, por exemplo, da articulação do punho, né? A articulação do punho, eu faço flexão, eu faço extensão, eu faço desvio radial e faço desvio lunar. Então, ela recebe a classificação de biaxial. A articulação triaxial, ela vai fazer movimento nos três planos, nos três eixos. Quadril, flexão e extensão, abdução e adução, rotação interna, rotação externa. Aí, aqui, pessoal, eu estou destrinchando a articulação sinovial. Mas alguém está chegando. Espera aí que eu vou atender a porta, gente. Foi. Então, aqui, a gente tem a classificação morfológica. O aspecto da articulação, ela pode ser uma articulação plana, ela pode ser uma articulação tipo gínglimo ou dobradiça, e ela pode ser uma articulação de tipo trocoide,
tipo condilar, em célula, igual aquela célula de montar em cavalo mesmo. E a esferoide. A esferoide a gente tem a do quadril, a gente tem a do ombro. Geralmente, toda a esferoide, ela é triaxial, porque ela é uma esfera completa, então ela vai permitir o movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa. Eis aqui o formatinho delas. Deixa eu só beber uma água aqui. A articulação, ela pode ser não axial. Olha, aqui ela não está dizendo, né? Mas ela pode ser uma articulação não axial. Às vezes, uma articulação plana, ela é não axial. Vamos pensar aqui nos ossinhos aqui do punho, os ossos do carpo, né? Eu tenho aqui o escafoide, eu vou ter trapézio, trapezoide, capitato, amato. Então, no meio desses ossinhos, eu vou ter pequenos deslizamentos. Então, eu não tenho flexão, extensão, eu não tenho rotação, eu tenho movimento, mas é um movimento plano, né? Então, articulação plana, que vai ser só, desculpa, o movimento é só um deslizamento. Então, a gente chama de articulação plana ou articulação não axial. Na articulação triaxial, a gente tem aqui o formato dela, deixa eu pegar meu point, aqui meu laser point. A articulação esferoide, então, por causa do formato dela, da morfologia dela, ela vai permitir os movimentos nos 3 planos, 3 eixos. Então, eu lembro do quadril, eu lembro do ombro. Então, vai fazer flexão, extensão, adução, abdução. A articulação elipsoide, ou condilar, também chamada, a gente lembra, por exemplo, essa aqui, que é a articulação entre o rádio e o escafoide, entre os primeira fileira aqui dos ossos do carpo, né? Então, no finalzinho do rádio, ele vai parecer um elipse. Então, só vai permitir movimento em 2 planos e 2 eixos. Vou fazer só flexão, vou fazer só extensão, vou fazer desvio radial, vou fazer desvio ulnar, por causa do aspecto dela. Então, ela tem o formato de elipse, não é redondo, que não vai ajudar a fazer rotação. Ah, professora, esse movimento de pronação e supinação não é no punho, tá? É a articulação do antebraço, também não é cotovelo. Esse movimento de supinação e de pronação é um movimento que acontece na articulação do antebraço, entre o rádio e a una. Então, entre rádio e una, eu tenho uma articulação proximal e tenho aqui uma articulação distal, que é a sindesmose, né, que é a fibrose, mas eu tenho outra sinovial, que é a articulação aqui inicial entre a cabeça do rádio e a una, e tenho a articulação do cotovelo, que é a húmero radial e a húmero ulnar, que são articulações tipo gínglimo, que é o próximo aqui, gínglimo ou dobradiça. Vai permitir só flexão e vai permitir só extensão. Então, a gente chama, realmente ela parece a figura de uma dobradiça da porta, parece a dobradiça da porta. Você só não faz movimento no sentido, então da mesma forma. E o joelho? O joelho também é tipo gínglimo ou dobradiça, só vai fazer... Professor, mas não tem uma pequena rotação interna, uma pequena rotação externa? A diferença é que no movimento, nos graus finais de extensão do joelho, eu vou ter uma rotação do fêmur sobre a tíbia. Então, tem aquela pequena rotação no movimento final, mas tanto Lippert quanto outros livros consideram o joelho como monoaxial, tipo gínglimo ou dobradiça. A trocoide ou em pivô é essa articulação aqui, a proximal entre o rádio e a una, que vai permitir só esse movimento de pronação e supinação. Então, aqui a gente só faz prono e supino, que é monoaxial. Cotovelo, só flexão e extensão, porque é tipo gínglimo ou dobradiça. Joelho, só flexão e extensão. Então, aqui a gente teve primeiro a classificação da articulação pelo tipo de tecido, né? A fibrosa, a cartilaginosa e a sinovial. Ou eu tenho tecido fibroso, eu tenho tecido cartilaginoso e tenho tecido sinovial. E tem o líquido sinovial e tem todas aquelas características da articulação sinovial. Não tem contato direto de osso com osso. Então, lembro sempre da pirâmide, sinovial está no topo, tem mais movimento, depois embaixo tem cartilagínea, que tem pouco movimento, mas não chega a ser só entre os discos intervertebrais, que eu tenho um pouquinho de flexão, mas não é muita coisa, e a fibrosa, praticamente, em algumas regiões, só deslizamento bem pequeno, não tem movimento. Então, não dá para classificar elas aqui. Essas aqui a gente está destrinchando as articulações sinoviais.
Então, as sinoviais, dependendo do formato anatômico dela, ela pode ser triaxial, faz movimento nos 3 planos e nos 3 eixos, faz flexão, extensão, abdução e adução, rotação interna, rotação externa. Ombro e quadril, por exemplo. Biaxial, só faz flexão, extensão ou abdução e adução. Punho, flexão, extensão, desvio nar, desvio radial. Aqui tem a celar embaixo, que parece a cela do cavalo, que é essa articulação carpo-metacarpal do polegar. Então, ele parece uma cela de cavalo, ela é biaxial, o polegar vai conseguir fazer flexão e extensão e vai fazer um movimento chamado de oponência, ou abdução e adução também do polegar, né, que a gente chama de oponência e eu chamo de abdução. Tem um músculo, né, o adutor do polegar e o abdutor do polegar. E a monoaxial, que eu só tenho um movimento ocorrendo em um plano e um eixo. Gínglimo ou dobradiça, flexão e extensão, cotovelo, joelho. Trocoide, pivô, articulação do antebraço, que é a articulação entre o rádio e a una, que vai fazer supinação, pronação. Supinação, pronação. Dúvidas até aqui? Não? Vamos continuar recapitulando aqui. De novo, porque eu sei que é muito detalhe. Então, imagine aqui uma articulação não axial. Então, um movimento tende a ser linear, é um deslizamento em vez de ser angular. Quando é angular, que eu vou ter a estrutura da flexão, da abdução, da rotação. As faces articulares dos ossos são relativamente planas e deslizam uma sobre a outra, caracterizando a articulação plana, que aqui tem um exemplo dos ossos do punho, e a gente tem também os ossos do tarso lá no tornozelo. A articulação uniaxial, aquilo que eu já falei, vai permitir movimento angular, que ocorre em um plano e um eixo. Aí a tipo gínglimo, que é o cotovelo, e a gente tem essa tipo pivô, que é lá na articulação do antebraço. Então, aqui, olha aqui para vocês verem. Aqui eu tenho o cotovelo, a articulação do cotovelo vai ser essa aqui, o húmero distal e a una proximal, húmero distal, rádio proximal. Mas aqui, nessa região entre rádio e una, eu tenho outro tipo de articulação, tá? Então, aqui é a do cotovelo, e aqui é a húmero radial, que vai fazer, que ela é uniaxial, tá? Do cotovelo também é uniaxial, mas essa aqui também é. Mas essa aqui é tipo pivô, e essa aqui é tipo gínglimo ou dobradiça. Essa é a diferença. A biaxial. Então, a biaxial, a gente tem a elipsoide, que é essa aqui, ó, entre o rádio e o escafoide, basicamente entre o rádio e o escafoide, a gente pode observar que o osso da una, ele não entra em contato direto com os ossos do carpo, então, basicamente, só o rádio distal, que parece uma elipse, por causa desse aspecto anatômico, só vai fazer desvio radial, desvio nar, flexão e extensão. E aqui a gente tem uma articulação ocelar, ó, aqui a gente tem o metacarpo, né, do polegar, e a gente tem aqui o trapézio, ó, trapézio metacarpal, que é o nome dessa articulação. Então, ela parece uma cela de cavalo, então ela vai permitir o movimento de flexão, extensão, abdução e adução do polegar. A triaxial ou multiaxial, olha aqui, sempre esse esquema do desenho, como ela é uma esfera, tem a diferença, né? Lembram que eu falei para vocês? Entre o quadril e o ombro, que é uma diferença significativa. No quadril, a gente tem uma esfera quase perfeita. Então, é uma articulação muito mais estável, menos suscetível à fratura. Só em caso de osteoporose, que vocês viram lá no videozinho que eu mandei, que geralmente essa região fica mais porosa, mais suscetível, mas só em caso de osteoporose. O indivíduo normal, sem nenhum tipo de patologia, o quadril tende a ser muito mais estável do que o ombro, porque a cabeça do húmero não é parece uma semisfera e ela dá mais graus de amplitude de movimento. Para vocês terem uma noção, com o joelho flexionado, se eu fizer uma flexão de quadril, eu consigo ir mais ou menos até 90 graus. Com o joelho dobrado, eu vou até 120 graus. O ombro, eu consigo ir, mesmo movimento, que é a flexão, até 180 graus, para vocês terem uma noção dessa diferença. Pessoal, tá tranquilo a velocidade? Tá todo mundo tão caladinho, chega a tá me dando uma tristeza aqui, uma solidão. Será que eu tô sozinha?
Não, vi um rostinho. Estão todos aí? Dá um joinha. Ai, gente, há muita solidão nesse período de quarentena. Que saudade de ir para a sala de aula. Mas a gente está dando um jeito, né? Fala alguma coisa de vez em quando, nem que só no espirro e no tosse para não assustar a gente, mas de vez em quando vocês podem falar alguma coisa, né? Para não me deixar tão solitário. Então vamos continuar aqui. Então vamos passar para a próxima. Então, recapitulando aquilo que eu falei no início, uma articulação que possibilita diversos movimentos, ela é menos estável. Então, no caso, uma articulação triaxial, que possibilita movimentos nos três planos, nos três eixos, ela costuma ser menos estável do que uma articulação biaxial ou monoaxial, né? Por outro lado, a articulação muito estável possibilita pouco movimento. A diartrose ou articulação sinovial. Ela é uma das articulações mais importantes para nós, ela é mais numerosa no corpo, né, no esqueleto. Ela vai compreender a maioria das articulações do sistema musculoesquelético, ela permite movimentos de moderados a extensos, são especializadas para o movimento e sempre exibe 7 elementos. Que elementos são esses? Opa! Então, a gente tem a estrutura que eu mostrei agora, o desenho para vocês, a gente tem a cápsula articular, a gente tem a membrana sinovial, o líquido sinovial, a gente tem a figura do tendão, da cartilagem articular, e tem uma série de outros tendão, o ligamento que vai estar passando ali. Eu vou passar para frente, isso aqui é só um exemplo, uma analogia com a parte mecânica do porquê eles acham que a articulação tipo gínlimo parece a dobradiça da porta, né? A pivô parece a maçaneta da porta, olha o pivô acontecendo ali na pronação e na supinação. Alguém está querendo falar? Comentários, dúvidas? Não? Deixa eu pegar o meu point, laser point, ok? Então, aqui a gente tem essa região, que é o capítulo do úmero, vai se articular com a cabeça do rádio e vai permitir aqui, nessa regiãozinha aqui, principalmente nessa que vai acontecer entre o rádio e a una, esse movimento de pronação e supinação. A elipsoide, né, parece uma elipse, que eu já falei, a esferoide. Articulação plana, a gente tem a quarta e quinta metacárpica, carpo metacárpica aqui, que são articulações planas, vai acontecer só deslizamento. A encela do polegar, parece uma cela mesmo, né, de montar no cavalo. A condiloide, ou tíbio femoral, que vai permitir só flexão e extensão. E vamos às estruturas interessantes que a gente tem. Então, aqui nós temos ligamentos, cápsula articular, sinóvia, membrana sinovial, cartilagem articular e fibrocartilagem. Importante a gente entender cada uma dessas estruturas para quando a gente chegar lá no paciente com a doença, com a patologia ou com a disfunção, para a gente entender como deveria ser o normal. Ligamentos. Então, geralmente, qual que é a função principal dos ligamentos? É a de evitar o movimento excessivo. Então, ele está ali, ele não é totalmente rígido, mas ele não tem muita flexibilidade. Então, o ligamento, eles não são elásticos, eles são flexíveis, porque eles vão limitar o movimento excessivo. Então, ele vai restringir esse movimento excessivo. O que é esse ligamento? Ele é uma faixa, né, de tecido conjuntivo fibroso. Aqui a gente tem o exemplo do joelho. O ligamento colateral medial, o ligamento colateral lateral, e aqui no meio a gente tem os ligamentos cruzados, né, do joelho. Tem o cruzado posterior e tem o cruzado anterior. Então, ele vai fornecer também fixação para cartilagens, fáscias, em alguns casos para músculos, tá? Então, toda articulação sinovial, ela vai ter os ligamentos para ajudar a restringir movimento excessivo. Cápsula articular, isso aqui é muito importante. A articulação temporomandibular tem uma cápsula, às vezes o paciente tem muito problema, processos inflamatórios, e eu trouxe aqui, eu acho que em termos de ortopedia, a cápsula que mais se tem problema no corpo humano, essa cápsula articular da glenomeral.
Então, geralmente, os pacientes têm problema de ombro congelado, ou qualquer problema que ele precise imobilizar o braço por certo tempo, vai ter um enrijecimento ou até uma contratura dessa cápsula. O que é a cápsula articular, então? Ela é essa estrutura que vai envolver e vai limitar a cavidade articular da articulação. É como se fosse uma proteção. Eu tenho um monte de coisa ali dentro. Eu deixei para vocês, na sala de aula virtual, um vídeo de um professor que disseca as peças, tá? Para vocês verem mesmo como que é no cadáver. Então, ele faz o corte nessa cápsula e mostra por dentro como que funciona tudo isso. Então, qual que é a função da cápsula articular? Proteger essas faces articulares dos ossos, que a gente vai ver daqui a pouquinho lá dentro. Camada externa, então ela tem dois tipos de camada, essa camada externa, que é um tecido conjuntivo fibroso, que a gente está vendo aqui na imagem, ela é reforçada por ligamentos, e a gente tem dentro dessa cápsula articular, uma camada revestida pela membrana sinovial. Essa camada de membrana sinovial, ela já é mais vascularizada, o que não acontece com a cartilagem articular que está na epífise dos ossos lá dentro. Então, quem vai nutrir essa epífise dos ossos vai ser o líquido sinovial que está aqui dentro. Aqui a gente tem um corte frontal aqui na articulação, a gente consegue ver aqui a cápsula articular, que é a parte externa, a parte interna. Aqui a gente tem a epífise, né, que tem a cartilagem articular, o líquido sinovial, parece um óleozinho mesmo que vai lubrificar, tá? Então, ele vai estar passando aqui. Então, essa é a nossa cápsula articular. Toda articulação sinovial tem cápsula articular, tem líquido sinovial, por isso que é chamada de articulação sinovial, porque tem líquido sinovial. A membrana sinovial, que é essa parte interna da cápsula. Então, essa parte interna, ela tem um tecido conjuntivo espesso e vascular, ela secreta o líquido sinovial acinóvel. O que é esse líquido? Então, essa secreção aqui, espessa e clara, semelhante à clara de ovo, ela vai lubrificar, aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, é a cápsula, é a cartilagem articular, ela vai lubrificar essa cartilagem, ela vai reduzir o atrito e vai facilitar o movimento articular. O paciente que fica, por exemplo, em repouso muito tempo, ele deixa de produzir esse líquido sinovial, é como quando você não troca o óleo do carro, né? O motor vai pifar. Então, a gente vai ter redução de amplitude de movimento, vai ter redução das funções do dia a dia da pessoa, né? Então, dependendo da articulação, o paciente vai sentir dor se ele tentar pentear o cabelo, se ele tentar vestir um casaco, se ele tentar pegar um objeto mais acima, porque não está sendo produzido esse líquido corretamente, eu começo a ter um atrito maior entre estruturas e vai gerar dor no paciente. Então, essa é muito importante a gente entender essa estrutura de vascularização da sinóvia, da membrana sinovial. A cartilagem articular, que é aquela parte que a gente vê bem quando a gente está comendo um frango, ou você vai cortar um tipo de carne bovina, você vê que essa estrutura, ela é bem brilhosa, né? Então, os ossos, todas as epífises dos ossos longos têm essa cartilagem articular. Então, esse é um tecido conjuntivo fibroso denso, ele suporta muita pressão e tensão, e no corpo tem 3 tipos de cartilagem, a hialina, a fibrocartilagem e a cartilagem elástica. A cartilagem articular é hialina e vai revestir as faces articulares dos ossos, né? Então, ela, na verdade, ela não tem, então, uma nutrição própria, ela não tem uma irrigação nervosa própria. Então, quem vai fazer toda essa parte, a nutrição dela, é o líquido sinovial que vai estar passando aqui no meio. O que é a fibrocartilagem, pessoal? Então, a fibrocartilagem, a gente tem aqui 2 exemplos dela, os meniscos no joelho e a gente tem os discos intervertebrais entre os corpos das vértebras. Então, eles vão atuar como amortecedor de choque, são extremamente para articulações que suportam peso. Tem alguns discos no corpo que também são fibrocartilagem. A gente tem entre a articulação acrômio, externo-acromial, a gente tem um discozinho aqui também. E a gente tem aqui na articulação temporomandibular um discozinho fibrocartilaginoso que também tem essa função de amortecedor de choque, no caso de uma mordida muito forte, né? Aqui a gente tem a fibrocartilagem do ombro, que ela é bem específica, a gente tem muito problema na região do ombro. Então, lembra que eu falei para vocês, a cabeça do húmero, ela não é uma esfera perfeita.
A cavidade glenoide, ela é rasa, se comparada ao acetábulo, então não tem uma congruência legal ali. Então, eu tenho uma fibrocartilagem chamada lábio glenoidal, só um nome chique, mas é uma fibrocartilagem que vai no ombro, igual a gente tem os meniscos no joelho, né, tem os discos entre as vértebras, a gente tem esse lábio glenoidal dentro da cavidade glenoide, ele vai ajudar a ter um encaixe melhor, aprofunda a cavidade glenoidal, como se fosse uma massinha que eu coloco ali para encaixar melhor, forma e encaixa, e preenche a lacuna entre o húmero e a escápula, tá? Tem paciente que, por exemplo, tem uma queda e tem uma luxação, o ombro sai do lugar. Dependendo do nível da queda, ele tem uma ruptura desse lábio glenoidal, que é difícil, às vezes, de cicatrizar. O que é o tendão, né? Então, a articulação sinovial, ela tem essa figura do tendão. Ele é importante para inserir o músculo no osso. Ele pode ter o formato de uma corda, né? A gente pensa na cabeça longa do bíceps, por exemplo, ou de uma faixa achatada, como, por exemplo, o manguito rotador. Quem que é manguito rotador? É um conjunto de 4 músculos que vão puxar a cabeça do húmero para dentro da cavidade glenoide. A gente não tem ligamentos muito fortes e robustos que vão dar estabilidade para o ombro. Quem dá estabilidade para o ombro é esse conjunto de 4 músculos que vão puxar a cabeça do húmero nessa direção. Mas o importante aqui é vocês entenderem, né? Aqui eu trouxe o exemplo, então, do tendão da cabeça longa do bíceps, que parece uma corda. Aqui eu eu esqueci de colocar a imagem, acho que eu pensei em colocar e não coloquei a imagem do manguito rotador, que parece uma faixinha achatada. E a gente tem também a figura das bainhas fibrosas. O que é bainha fibrosa, né? Então, a gente tem algumas regiões do corpo que os tendões são envoltos por bainhas tendíneas. Então, essas bainhas fibrosas, elas vão envolver o tendão quando ele é submetido a muita fricção, como quando passa através de um túnel. Lembra da síndrome do túnel do carpo, lá no punho, que todo mundo tem? Então, observe que essa imagem é o retináculo extensor, que é uma estrutura que vai prender ali os tendões, né, extensores do punho. E cada tendão desse, ele vai ter essa bainha sinovial, porque eu tenho um monte de ossinhos dentro do carpo que vai estar roçando esse tendão e pode ocasionar lesão. Então, a bainha, ela serve para proteger. Aqui a gente tem até um exemplo, ele vermelhinho, uma zona inflamada, né? Nessa região aqui do polegar, a gente tem um tipo de inflamação também. Então, para lembrar para vocês, a síndrome do túnel do carpo, né? Essas bainhas fibrosas, então, tem a função de ajudar a proteger o tendão quando ele está numa região de muita fricção, com vários ossos pequenos que podem ali prejudicar e causar alguma inflamação. A aponeurose também é uma estrutura muito importante para a articulação sinovial. O que é uma aponeurose? É uma lâmina tendinha, larga e achatada. Então, a gente tem aqui a aponeurose tóraco-lombar, na região posterior, né, nas costas. E aqui a gente tem uma aponeurose que está no ventre, né, abdominal. Para que serve essa aponeurose? Então, ela é uma lâmina larga e achatada. Ela é encontrada em vários lugares onde o músculo se insere em ossos. A gente tem um exemplo aqui no abdômen, a gente vai ver lá em músculo, que é o transverso abdominal, que é um dos músculos mais profundos, ele é o mais importante para proteger a coluna lombar, para evitar dores ou problemas como lombalgia, por exemplo. Então, esse músculo, o transverso abdominal, ele tem o formato de um espartilho. Lembra lá aqueles filmes de época que as mulheres usavam aquele para afinar a cintura? Ele tem exatamente essa função de quando o paciente, a pessoa tem o transverso abdominal bem forte, ele vai proteger toda a estrutura, porque ele vem de frente até atrás. Então, o transverso abdominal, ele não tem origem e inserção em osso, mas sim nessa aponeurose. Ele vem aqui da frente e vai até lá atrás. Tranquilo, pessoal? Dúvidas até agora? Não? Ok. É muita coisa, né? Vamos respirar fundo. Mas tá tranquilo, né? Estão conseguindo acompanhar direitinho. Então, vamos agora para as bolsas sinoviais. Pessoal, acho que mais uns 5 ou 6 slides eu termino isso daqui. Eu peço para quem está aí não sair, que eu tenho um recado muito importante.
Bolsas sinoviais. O que que é a bolsa sinovial? Então, são essas pequenas estruturas que a gente tem aqui. Aqui. Elas são pequenas estruturas, parecem uns sacos, né, saculares, encontrados em torno da maioria das articulações sinoviais. Todo mundo já ouviu falar de bursite, né? Bursite no ombro. Bursite é o quê? A inflamação dessas bursas que tem aqui, ó. Então, elas estão em áreas de atrito excessivo. Aqui a gente tem o músculo supraespinhoso, aqui a gente tem a pontinha do acrômio, o processo coracoide e um monte de estrutura de tendão que pode estar sendo pinçada, né? Imagina se isso aqui tem pacientes que tem forma anatômica, ele já nasce com um acrômio ganchoso, e o formato do acrômio pode pinçar o tendão aqui do supraespinhoso e aí ocasionar uma lesão. Então, às vezes, o ortopedista opta por cortar um pedacinho desse acrômio, lixar antes que ele faça algum estrago aqui no tendão. Então, essas bolsas, olha a quantidade de parte óssea, de tendão e músculo, né? Elas vêm para suavizar a região para permitir que o movimento seja suave, né? Então, elas estão nessas regiões de atrito excessivo. O joelho tem um monte de bursa. Tem uma bursa subpatelar, que a gente tem uma síndrome que dá quando a gente fica muito tempo ajoelhado, pode dar essa bursite patelar também. São preenchidas por líquido sinovial ou sinóvio. Então, essas bursas, elas servem exatamente para amenizar esses atritos, que são bolsas sinoviais ou bursas, que é a mesma coisa. Vamos para alguns termos comuns de doenças que a gente ouve falar relacionados a articulações. Todo mundo já ouviu falar de alguma dessas aí, eu tenho certeza. Entorse de tornozelo, entorse em inversão. A pessoa foi descer do ônibus, foi descer da escada, torceu o pé, caiu no chão. Luxação, osteoartrite, tendinite, sinovite, tenossinovite, bursite, capsulite. O que significa isso? Todo mundo já deve ter ouvido uma dessas aqui, pelo menos é certeza. A entorse do tornozelo, né? Então, quando o paciente ele torce o pé para dentro, a gente chama de entorse por inversão. Quando é para fora, em eversão. Então, a gente tem graus dessa entorse, né? No grau 1, eu tenho uma distensão com microlesões, tá vendo o tendão? Então, o tendão não chegou a se romper total, eu tenho microlesões do tendão. A entorse de grau 2, eu tenho uma lesão parcial, eu comecei a ter uma ruptura. E de grau 3, eu tive a ruptura total. Dependendo do caso, precisa de um reparo cirúrgico aqui. Então, o entorse é uma ruptura que pode ser parcial ou completa de fibras dos ligamentos, né? Aqui tem a suave, moderada e a grave, que é grau 1, grau 2 ou grau 3. Então, às vezes eu tenho esse hematoma, dependendo do grau, né? Ele pode durar muito tempo sem o paciente conseguir fazer uma descarga de peso naquela região. Então, a entorse significa ruptura de ligamento. Então, pode ser completa, pode ser incompleta, dependendo do tipo de grau. Isso que significa entorse. O que é uma luxação? Uma luxação é quando eu tenho a separação completa de duas faces articulares de uma articulação. Por exemplo, a cabeça do húmero saiu da cavidade glenoide, saiu totalmente. Então, essa é uma luxação. Então, aqui eu tenho uma articulação normal, aqui eu tenho uma luxação anterior, que saiu para a região anterior. Aqui, luxação posterior, tá? Então, o que pode acontecer nesses casos de luxação? Uma parte da cápsula articular que envolve pode ser rompida também durante esse processo, tá? A subluxação é o deslocamento parcial, então não chegou a sair totalmente, tá? Acontece muito, às vezes, também a gente tem na articulação temporomandibular, né? O paciente vai bocejar, por exemplo, abre a boca e sai do lugar, né? Isso pode ser uma luxação também. Quadril também pode acontecer, da cabeça do fêmur sair da glenoide, do acetábulo. E o que é osteoartrite? A gente vai falar bastante disso no nosso estudo de caso. Então, é um tipo de artrite causado pela ruptura de eventual perda da cartilagem de uma ou mais articulações. Então, aqui a gente tem um joelho saudável, normal, né? Ele tem a cartilagem articular, aqui eu tenho os meniscos, os ligamentos. Aqui, observem que eu tenho, não a ruptura, mas uma perda, né, de cartilagem aqui, principalmente na cartilagem articular. Então, a gente chama isso de osteoartrite. Ela pode ser conhecida como artrite degenerativa,
ela ocorre frequentemente quando envelhecemos, então a idade é um fator importante para entender a osteoartrite, e comumente afeta as mãos e os pés, a coluna vertebral, as grandes articulações que sustentam o corpo, né? Então, isso que é a osteoartrite. O que que é a tendinite? Então, a gente também vai falar, fulano está com tendinite do supraespinhoso, está com tendinite do tendão do bíceps. É a inflamação de um tendão. Então, geralmente, essa finalzinho it, bursite, tendinite, sinovite, são processos inflamatórios, né? Então, aqui a gente tem um ombro normal, aqui a gente tem um tendão do supraespinhoso passando aqui, o tendão do subescapular, que é o manguito rotador que a gente fala, o tendão do bíceps. Essa regiãozinha vermelha aqui está representando um processo inflamatório, né? Então, é a inflamação de um tendão significa tendinite. Tenossinovite é a inflamação dessas bainhas, né, das bainhas dos tendões que vai para um... Então, a gente tem uma patologia chamada tenossinovite de Decker-Vine. Normalmente, depois da gravidez, por causa dos hormônios, a mulher, ela fica com uma hipermobilidade. Então, quando ela vai pegar o bebê, esse movimento de fazer isso aqui, ó, vai causar essa inflamação que é a tenossinovite de Decker-Vine, tá? Então, esse é um dos motivos, mas tem várias outras causas também, só para dar um exemplo para vocês. O que é a sinovite, então? Então, é a inflamação da membrana sinovial. Lembra que a gente tem aqui a cápsula articular, e a cápsula ela tem duas camadas, a camada externa, que é essa camada aqui mais fibrosa, e a parte interna que a gente chama de membrana sinovial. Então, aqui, ó, é uma saudável, bonitinha, o líquido tá aqui em lilás. Agora, olha essa imagem aqui, que eu já tô tendo inflamação, ó. Aqui eu tô começando a perder, a gente quase não tá vendo o líquido circulando. Então, a gente tem o que a gente chama de sinovite, que é essa inflamação da membrana sinovial. Então, a gente vai vendo aqui esses espessamentos na própria membrana. Tranquilo, pessoal? Todo mundo aí? Firme e forte? Deixa eu ver agora quem está aqui com a gente. A Adria está por aí? Tá? Pode ir falando ou pode... Ah, Sim, tô aqui, tô aqui. Adria, ok. Muito bom. Alana... Laércio, Não, Laércio, Laércio. ok. Sim, senhor, Laércio, muito bom vê-lo. A Alana Sara tá aí? Não, não. Lembrei A que eu Ana não Carolina, consegui ver essa aula pela primeira vez. Tava difícil para mas mim ver as suas aulas. é a nossa primeira aqui por esse sistema, viu, Laércio? Você chegou na hora certinha. Estamos inaugurando aqui com a Ah, turma essa plataforma do Google Meet. ok, Seja bem. obrigado. A Ana Caroline tá aí? Tchau. Não. Ednei saiu, não é para sair não, menino. Não, Ana Caroline não. A Andreina Santiago. Ah, tô vendo você, Lima, né? Dayana também, eu vi mais Sai não, tô cedo. aqui. É da... É Ai, que eu tinha Dayana. visto ali você saindo. Dayana da Silva? Não, É, Dayana vi. Bezerra. E a Bezerra da Silva. Isso. E a Dayana Cosmo Oliveira? Tá aí? No. Eduarda Bruna? Eduarda Bruna, não? Não. A Eliane? Pessoal, isso aqui é mais para eu ter uma noção de quem está tendo dificuldade de acesso, tá? Só para eu ter um controle, para dar um retorno para o nosso coordenador. A Eliane? Não. Gabriela? Não. O Gerson Silva? Não. Ingrid? Não. Isla Camille? Isla? Não. João Joaquim? Não. Cássia Raquel? Estás aí, Cássia? A Lidiane? Lidiane, você está aí, minha filha? Não. Lucas? Não. Maria Eduarda?
Duda, cadê você? Ê, a Mariana Marques. O Lucas tá aí, acorda, Lucas. Lucas, para de jantar, depois você come a farofa. Mariana Padilha. A Nara Lívia. Não? Nara, você tá aí. Suzana. Não? Suzana, não? Ê, Yasmin. Estás aí, Yasmin? Não? Mais alguém que está aí que eu não chamei o nome? Tem alguém que eu não chamei? A Valéria. Valéria Soares. Quem mais? Deixa eu olhar aqui. O Lucas foi? Tá. Ok. Deixa eu minimizar isso aqui. Deixe-me só. Stop sharing. Organizar aqui a nossa sala.